pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre relatório luminotécnico. Então, eu vou abrir um projeto. Após a finalização do projeto, já vamos direto para a parte de documentação, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, então vamos lá. Aqui na parte da documentação, a gente tem essas ferramentas auxiliares aqui na barra da esquerda, onde nós podemos fazer algumas definições através da seleção das páginas, tá? Então, inicialmente, nessa coluna, né, da esquerda, a ferramenta principal aqui é a palavra editar, que através dela a gente vai transformar todas essas folhinhas que estão aqui em folhinhas editáveis, né? E a gente pode selecionar o que a gente quer ou não quer que apareça no nosso relatório, tá? Então, eu vou clicar aqui na palavra editar, e a gente já começa a ver aqui embaixo, ó, todas as folhas que a gente pode inserir dentro de um relatório. Lembrando que as folhas, elas estão relacionadas às hierarquias, então a sequência das folhas também vai ser de acordo com o terreno, edifícios, andares e salas, tá? Por isso que ele começa aqui a representação das folhas, mostrando, né, capa, conteúdo, descrição, aí depois ele mostra as fichas técnicas que você utilizou, aí ele começa terreno, edifício, andar, porque você também consegue selecionar o nível de hierarquia que você quer apresentar no seu projeto, tá? Bom, uma outra informação importante que a gente precisa ter com relação à documentação é que a documentação ela está sempre relacionada a esta ferramenta projeto, tá? A ferramenta projeto ela é como se fosse uma capa do nosso arquivo do Dialux. Então, quando a gente clica na palavra projeto, tem itens em que a gente faz o preenchimento nesta ferramenta e automaticamente esse preenchimento já vai para o relatório, tá? Justamente por ser uma capa do arquivo do Dialux, tá? Então aqui a gente tem, primeiro de tudo, né, nome do projeto. O nome do projeto é exatamente o nome que vai aparecer na capa do relatório. Então, se eu colocar aqui sala de reunião, por exemplo, e aperto Enter, quando eu volto na aba de documentação e eu vou aqui na primeira folhinha, que é a capa do relatório, só um minutinho, que com esses ajustes que a gente vai fazendo, né, ele vai sempre recarregando o relatório. Quando a gente vem aqui na capa, ele já aparece aqui, ó, sala de reunião, tá? Então, algumas informações que estão na aba projeto já refletem no relatório, tá? Aqui nós temos uma descrição resumida, né? Essa descrição resumida, quando a gente vai para a ferramenta da capa, ela também pode aparecer como se fosse um subtítulo, tá? Então, a descrição resumida, a gente pode colocar, por exemplo, projeto do empreendimento X, né? Ou também o nome do cliente, por exemplo, escritório Ana Costa, por exemplo, tá? Então, a gente pode dar um título e um subtítulo para a capa do relatório e também para a capa do arquivo do Dialux, tá? Na sequência, nós temos aqui a data, que ela pode ser a data de hoje, é uma data retroativa, uma data futura, tá? Você pode ajustar aqui a data que você quiser para aparecer na capa e nas informações do relatório. O endereço, quando a gente preenche o endereço e volta lá na capa, ele também aparece aqui embaixo como objeto. E essa descrição
que temos aqui, ela não vai aparecer aqui na capa, tá? Esse é um ponto importante. Essa descrição que está aqui na ferramenta Projeto, ela só vai aparecer aqui na ferramenta Projeto, tá? A descrição que a gente quer colocar na capa, nós precisamos ajustar pela ferramenta Documentação, tá? Então, vejam só. Aqui a data está aqui em cima, né? Aqui, cada vez que a gente clica nas folhas, né? A gente tem a pré-visualização da folha e nós conseguimos configurar cada folha através deste botão Configurar Página, tá? E neste botão Configurar Página, veja como ele aparece aqui, ó. Informações do projeto. As informações de projeto e endereços podem ser alterados no modo projeto, que é exatamente na ferramenta anterior. Vistas e figuras, né? Você vai ajustar na prévia da folha, que era onde nós estávamos. E quando a gente clicou em configurar página, essa ferramenta agora se transformou em regressar à visão lateral. A gente vai voltar para onde a gente está, tá? Agora sim, aqui embaixo, ó, conteúdos de texto. Esse é o texto que fica realmente aparecendo na capa do relatório, tá? Então, tudo que a gente coloca nessa caixinha de digitação vai aparecer na caixa do relatório. E o que geralmente a gente coloca numa capa do relatório? A gente pode colocar quais foram as normas que a gente utilizou de referência, quais foram as refletâncias consideradas, o fator de manutenção, as marcas dos produtos, porque se você tiver dois relatórios, né, você já consegue diferenciar pela capa qual é um e qual é o outro, tá? E assim por diante. Então, informações importantes podem ser colocadas na capa ou também pode deixar em branco, tá? Depende aí do nível de relatório que cada um quer emitir, tá? E por último, a gente tem aqui o cabeçalho e rodapé, que é onde a gente consegue ajustar o cabeçalho e o rodapé para colocar informações da empresa que você trabalha, da sua empresa, com logo e informações de redes sociais, etc, tá? Então, na parte do cabeçalho, o selecionar logomarca, ele vai substituir o logo do Dialux. Então, eu vou voltar para a página anterior, ó, ele vai substituir esse logo, tá? Pelo logo que você configurar aqui na logomarca, tá? Deixa eu só pegar aqui um logo de referência. Então, ele colocou aqui um logo de referência e no rodapé a gente pode colocar o nosso telefone, nós podemos colocar as redes sociais, podemos colocar e-mail, site e etc, tá? Aí fica a critério de vocês, tá? Ponto importante: todas as vezes que a gente ver essa imagem desta pranchetinha, tá? Isso aparece quase em todas as páginas do relatório, significa que essa configuração que você está fazendo, você já pode padronizar para os próximos projetos, para você não precisar preencher novamente, e também pode aplicar a todas as páginas. Então, eu vou aplicar aqui a todas as páginas. E caso vocês já queiram deixar como padrão para outros projetos, já pode clicar aqui, tá? E quando eu volto aqui em regressar à visão lateral, já vai fazer a substituição do logo aqui em cima, tá? Depois eu altero o meu logo. Bom, então a capa já foi. Além disso, de tudo que nós passamos, né? Nós passamos, então, esta coluna da lateral, onde a gente tem, através da palavra editar, a seleção das páginas que a gente quer que apareça no software. A cada vez que a gente clica, aparece uma prévia,
né, da folha. E sempre que a gente quer ajustar a folha, a gente tem que utilizar o botão configurar página, tá? Aqui nós temos layouts alternativos, então a gente sempre tem algumas opções de layouts de folha. Só diminuir o zoom aqui. Então a gente tem, ó, com a imagem deslocada, com a imagem centralizada ou sem imagem, tá? Então também fica a critério de vocês ver, o padrão de folha que vocês querem ajustar. E isso vai se repetir também para as outras folhas, tá? Bom, voltando lá na ferramenta projeto. O nome do editor aqui embaixo, esse nome do editor não vai refletir lá no relatório, tá? É só a nível de capa do Dialux, né? Então, essas duas ferramentas aqui, ó, elas são apenas representadas aqui, tá? E quando a gente quer mostrar as informações, né, do editor do projeto, eles chamam de interlocutores no projeto, onde você pode configurar o logo da sua empresa, seus dados, tá? E todas as vezes que vocês fazem uma configuração de um editor novo, né, de um interlocutor novo, isso fica salvo no histórico. E sempre que você clicar aqui e começa a digitar, já vai aparecer quais são os editores, os interlocutores que você já tinha configurado. Então, quem presta serviço para várias empresas, ou tem mais de uma empresa em que tem atuação e quer deixar isso no histórico, isso super ajuda. E também, é, quando a gente tem mais de um projetista envolvido, mais de uma empresa envolvida, nós também podemos adicionar um novo interlocutor, onde você vai poder apresentar todas as pessoas envolvidas lá no relatório, tá? Todas as empresas envolvidas. E aqui na lateral, onde tem figura do projeto, exatamente também relacionado somente aqui, tá? Não vai refletir lá na capa do relatório. A capa do relatório, a gente precisa ir na capa do relatório e clicar na miniatura que está lá para poder ajustar, tá? Então, aqui, geralmente, a gente pode até colocar uma foto uma visão ou um ray tracer, mas não é obrigatório, porque só vai ficar realmente apresentado aqui, tá? E na parte de documentação, voltando lá, né? Então, a gente vai seguir com essa linha de raciocínio. Nós vamos selecionar a folha que a gente quer, inserir no relatório. Ela vai aparecer a prévia, você pode escolher o layout, né, dela. O que precisar configurar vai estar neste botão, o que é possível ajustar, tá? E quando você volta à vista anterior, você consegue ver como ficou o resultado, tá? Vou só trocar o tipo de folha aqui. E a nível de imagens, né? Ele pede para a gente clicar numa miniatura de imagem para poder abrir a ferramenta onde você escolhe a imagem através da ferramenta Visão ou Ray Tracer, imagens que você foi gerando, ou também você consegue importar imagens para cá, tá? Então, por exemplo, aqui na capa tá essa imagem. Se eu quiser alterar para outra, eu seleciono aqui, ela já vai aparecer aqui e clico em aplicar. Então, ele já vai voltar para folha e vai aparecer o ajuste, tá? Então, esse é o raciocínio do relatório. Você seleciona, vê a prévia, define o layout, configura com o que você quer colocar de informação, volta à vista anterior e você vê o resultado aqui na sua tela, tá? Bom, temos algumas páginas aqui que já são padrões do relatório que você pode também desativar, tá? Essa página de observações preliminares, geralmente a gente não deixa no relatório, porque ele está dizendo os valores de consumo de energia não consideram cenários de iluminação e seus estados reostáticos. Isso para nós não tem necessidade de apresentar em todos os relatórios. O conteúdo é o sumário, tá? Então, ele já mostra uma prévia do que está selecionado, né, de folhas
aqui nessa lateral e ele vai gerar o número das páginas quando a gente for exportar esse arquivo em PDF, tá? Os interlocutores, foi como eu comentei com vocês, ó, aqui nas prévias a gente consegue ver que dá para ter um ou mais, né? Então, todos os envolvidos no projeto podem ser apresentados na parte de interlocutores. Na parte de descrição, lembram que eu coloquei aqui para vocês a palavrinha descrição aqui, ó? Então, esse descrição, ele vai aparecer na página determinada para descrição. Então, ele puxa essa informação exatamente do que você preencheu na aba projeto, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, descrição para aparecer aqui na tela, aqui na ferramenta projeto e na página descrição. Então, isso aqui não refletiu na capa, né? Refletiu na folha de descrição. Mas, peraí, que saiu errado. Como nós já colocamos algumas informações diretamente na capa, não tem necessidade de replicar, ou duplicar informação. Então, a gente pode também ocultar essa folha e deixar ela para quando for algo mais específico, tá? As imagens, mesma coisa. Cliquei em imagens, eu tenho vários layouts aqui de folhas de imagens. E vou escolher, por exemplo, essa aqui, que são três pequenininhas. Já tá, vou pegar de duas. Quando eu clico aqui na miniatura da imagem, todas as imagens que eu gerei durante o projeto e outras imagens que ele também faz de sugestão, aqui porque eu tenho, ó, imagens Ray Trace e sugestões de imagens. Então, a gente pode utilizar também o que ele traz de sugestão, tá? Reparem que a gente está aqui também, ó. Eu peguei um template quadrado, né, de imagens quadradas, e as nossas imagens são bem retangulares. Então, a gente também tem aqui embaixo, ó, resetar recorte ou aumentar a área do desenho, e ele adapta, tá? Aplicar, aí ele vai ajustando, tá? Então, a ferramenta do relatório, ela é bem flexível. Você precisa mais ter um tempinho para entender as ferramentas, né, como funciona e criar um padrão de relatórios de acordo com a sua necessidade, tá? E ele é totalmente ajustável a qualquer momento que você está mexendo aqui. Ó, eu posso voltar, alterar a imagem, e ele também aparece aqui, tá? Na sequência, temos listas de luminárias. Essa lista de luminárias é uma lista que está trazendo informações do projeto todo, né? Dependendo do nível de hierarquia que você vai apresentar no projeto, por exemplo, se você entrar exatamente na sala, tem uma lista de luminárias exatamente para esta sala, né? Então, você pode determinar se mostra a lista de produtos de uma forma geral do edifício como um todo, se mostra por salas. Isso tudo vai estar relacionado à sua seleção de páginas, tá? Bom, lista de luminárias. Aqui na lista de luminárias, também no configurar página, você consegue determinar o que quer apresentar de informação no relatório, tá? Então, tudo que tem de informação técnica é legal a gente vir aqui no configurar página e ver se tem necessidade de apresentar tudo isso aqui de informação ou se a gente pode também ocultar algumas informações, tá? Valores de variação, como a gente não tem ainda neste projeto uma definição de cenários, né? E variações a níveis de dimerização, a gente tem tudo aqui em 100%, então eu entendo que não é válido colocar para esse projeto. Depois tem as fichas dos produtos, você consegue apresentar.
também de forma individual ou não. E daqui para baixo é onde ele entra na parte da hierarquia do projeto. Então, ele mostra descrição e imagens relacionadas ao terreno, né? Descrição, imagens e lista de luminárias relacionadas ao edifício. Se a gente tivesse luminárias na área externa desse projeto, teria uma lista de luminárias também em terreno, né? Na parte do andar, a gente também tem descrição, imagem, lista de salas. Isso é muito legal para a gente mostrar um resumo das salas, tá? Lista de luminárias também relacionadas ao andar e os objetos de cálculo que estão delimitados em todo o andar. E depois ele já vai entrando nas salas, né? Eu vou ocultar aqui. Então, nas salas, a gente tem o resumo da sala, onde a gente consegue ver cada objeto de cálculo com um código, né? Então, aqui, por exemplo, a área da mesa, ela é ET1, a área do entorno é S1, a área de fundo é EB1, e WP1, que é como se fosse o plano de uso. E aqui embaixo, ó, ele mostra os resultados de plano de uso, área de tarefa, consumo, a área, né, a quantidade de watts por metro quadrado, que isso é muito importante também para resultados de certificações, para comprovarmos certificações, tá? E aqui embaixo a gente tem a lista de luminárias. É importante, né? Nós configuramos aqui perfil de utilização para não ficar aparecendo como um padrão do Dialux, né? Que é escritórios, então é importante mostrarmos também o que foi que ele utilizou de referência normativa para dar a opinião de que o projeto está ok ou está diferente do que está apresentado na norma e no perfil de utilização, tá? Então, sempre relacionado ao perfil de utilização, esses valores de check ou errado, tá? Eles mostram uma análise do software, e esse tipo de informação de análise do software também a gente consegue ocultar ou deixar aparecendo através do configurar página. Olha a quantidade de informações, né, que a gente precisa não, que a gente pode é, determinar, né, ativar ou desativar para mostrar no relatório, tá? Então, vou mudar aqui como exemplo, ó. Vou tirar o check e voltar para cá. E ele já tira aqui, ó, a coluna de análise de valores, tá? Dessa análise prévia do software, tá? Esquema de posição de luminárias, ele traz as luminárias posicionadas em eixos X e Y em relação ao eixo principal, tá? No cantinho da sala. Lista de luminárias, já falamos. E na sequência a gente tem objetos de cálculo. Então a gente já teve uma prévia aqui em cima no resumo, né? Mas ele traz novamente aqui, ó. Plano de uso, área de mesa, arredores, área de fundo, tudo isso aqui ele traz também de análise, também é ajustável. Só que como não é um resumo, ele não está falando sobre luminárias, ele só está falando sobre resultados, tá? Plano de uso, ele também mostra aqui o valor do plano de uso que a gente atingiu, a mínima, a máxima, as uniformidades e qual foi o perfil de utilização que foi configurado e também a altura do plano de uso e se teve zona marginal, tá? A área da mesa é uma outra análise, né? Onde o objeto de cálculo do tipo área de tarefa está mostrando três resultados, né? A mesa, o entorno e a área de fundo. Então, ele traz aqui até informações de arredores, de medidas, né, que foram consideradas. Por último, temos grupos de controle para quando a gente faz ajustes de acionamentos de cenários de iluminação, que não é o caso desse projeto aqui que a gente está trabalhando agora. E por último, um glossário. Eu geralmente desativo a folha de glossário, mas eu acho muito válido todos nós olharmos esses termos que tem aqui, porque às vezes durante algum cálculo aparece
alguma unidade de medida um pouquinho diferente, a gente pode consultar aqui no glossário, tá? Então, pessoal, o relatório, ele é totalmente ajustável, tá? Eu vou aumentar aqui o zoom na minha tela. Ó, eu geralmente coloco conteúdo, interlocutores, as imagens, lista de luminárias eu prefiro mostrar lá dentro do ambiente, eu vou só guardar aqui na setinha, ó. Aí apareceu aqui a sala de reunião. Resumo, esquema de posição de luminárias, isso vai no executivo, não vejo necessidade. Lista de luminárias preciso. Objeto de cálculo, ele já resume nessa folha de objetos de cálculo, né? Mas eu posso separar a visualização por plano de uso e área da mesa, que foi o nome que a gente deu para o objeto de cálculo do tipo área de tarefa, tá? Enfim, vai de acordo com a necessidade de cada um, vai de acordo com o que realmente tem que ser apresentado para o cliente. Então, é algo muito personalizável, tá? Então, é importante que todos analisem com calma o que gostariam de apresentar nos relatórios, tá? E depois que a gente faz essa seleção de páginas, configura as páginas, nós podemos, exportar essa seleção aqui de páginas, ó, para que numa próxima emissão de relatório, a gente pegue o arquivo que a gente salvou, faz o importar e ele mesmo replica essas folhas de forma automática, né? Então, ele mesmo vai marcar o que você tinha marcado nesse projeto, por exemplo, tá? E depois que a gente faz todos os ajustes, a gente vem aqui em cima em exibir toda a documentação. Ele vai mostrar o processo de carregamento na tela. E agora ele vai mostrar uma prévia. Então, aqui embaixo, ó, tem uma página de 12. Então, aqui ele já ajustou o sumário, né, o conteúdo, com os números, de acordo com a minha definição de folhas. Então, ele mostrou aqui os interlocutores, as imagens, se eu tivesse mais imagens, elas apareceriam aqui. Aí ele começa com todas as folhas que a gente foi selecionando, configurando, como a gente tinha configurado, né, para o logo e para o cabeçalho e rodapé aparecer em todas as folhas, né? Ele já replicou. E nessa análise prévia, qualquer ajuste que seja necessário fazer, a gente volta na folha que a gente quer ajustar. Por exemplo, vou voltar aqui no conteúdo. Voltei na folha conteúdo. Quero configurar alguma coisa aqui. Eu perco o que eu selecionei, ó. Ele perdeu a referência de páginas, então eu tenho que clicar aqui novamente em exibir toda a documentação. Ele vai mostrar o processo de carregamento novamente. E aí a gente pode guardar como PDF, se você está usando a versão gratuita. E você pode também salvar em Word, PowerPoint ou Excel, se você é membro Pro do Dialux, tá? Eu vou clicar aqui para salvar em PDF. Ele vai exportar aqui o relatório e vai abrir o arquivo já salvo em PDF. Bom, pessoal, falamos então sobre relatórios totalmente personalizáveis. Vejam o que vocês gostariam de apresentar de informações, o que vocês preferem ocultar, que não acham necessário apresentar. E façam essas configurações para que nos próximos projetos já seja tudo feito automaticamente, tá bom? Obrigada. Qualquer dúvida me acionem e até mais.